dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, viu? Nós estamos naturalmente hoje numa aula aberta aqui do curso PBM FAO e é um prazer estar recebendo aqui alunos que foram recém-matriculados em turmas online, né, do curso PBM FAO do Brasil inteiro. Sejam muito bem-vindos. Eu não vou me delongar em explicações aqui no início. Essa aula está sendo oferecida para as turmas 1, 2 e 3, turmas online do curso PBM FAO. Também vai ficar disponível, né? Um oferecimento aí do Dr. Helder, vai ficar disponível no canal do Instagram aqui do curso para poder assistir posteriormente. E a gente também vai poder disponibilizar para serviços de saúde que se interessem em ter um médico especialista com experiência falando sobre métodos de autotransfusão. Sem mais delongas, hoje o nosso professor é o Dr. Helder Sérvio, Teresina, Piauí, aqui do Nordeste, médico cirurgião desde 1996. Então tem história aí, tem experiência, né? E também é cirurgião bariátrico desde 2001. Trabalhou durante 14 anos em hospitais públicos de Teresina, realizando autotransfusões intraoperatórias em situações eletivas e de urgência e trauma. E além de outras qualificações aqui do currículo do nosso professor de hoje. Então, quero externar o agradecimento, né, a gratidão por ter encaixado aí na sua agenda bem apertada mais uma contribuição aqui com a área de saúde do Estado de Alagoas e com o curso também do IFAM. Muito obrigado e a palavra fica com o senhor. Obrigado, Danilo, pela apresentação. Agradeço o convite, é uma satisfação falar sobre esse assunto, né? Eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Queria só um retorno se o modo de apresentação do slide já está ok, porque para mim está na. O modo de apresentação abriu agora, tá ok. Agora acabou de abrir. E o áudio tá bom também. Ok. Então, agradeço a apresentação, agradeço o convite da comissão que organizou o evento, a pessoa do professor Danilo. Então, já fez a apresentação. Eu não tenho conflito financeiro, mas por eu gostar desse assunto, eu reconheço que todos nós temos nossos viés, né? Aqui já foi apresentado, eu só quero chamar essa atenção, né? É direito de vocês saberem que eu passei 14 anos e embora seja cirurgião geral, eu sempre me prontificava para adquirir experiência a fazer autotransfusão, cirurgia cardíaca, ortopédica, vascular, né? E não só na área do trauma da minha parte, né? Isso eu queria adquirir experiência com autotransfusão, né? Bom, a coincidência que me levou a gostar foi quando eu tive contato com esse livro que vocês estão vendo aí, né? Esse livro aqui de Manual de Autotransfusão, ele já faleceu, o professor Levon, e ele morreu com 90 e poucos anos em 2012, né? Então ele alcançou uma época, os professores dele relatavam as épocas em que se fazia muito autotransfusão e depois foi praticamente abandonado e poucos cirurgiões continuavam com isso, né? Então esse manual dele, embora seja de 95, aí em 96 eu comecei a aplicar os ensinamentos do professor Levon. E se você comparar com livros modernos, né, mais atuais, né, o básico do gerenciamento do sangue, no capítulo 15 e 16 desse livro, ele praticamente é como uma atualização do manual de autotransfusão do professor Levon. E eu vi que mudou pouca coisa, né, do conhecimento e do que defendia esse manual, né?
Então, vocês têm essas duas fontes. Aqui no Brasil, você só vai encontrar em lojas, né, em biblioteca antiga, né, de livros antigos, esse manual de autotransfusão. Mas vale a pena ter, é o único que nós temos ainda publicado no Brasil, né? Outros livros que eu recomendo a leitura, você vai ter capítulos desses dois livros aí, de Medicina e Cirurgia Livre de Transfusão, e o PBM, capítulos dedicados à autotransfusão, tanto a hemodiluição como o uso de reinfusão, recuperação de sangue, né? Bom, então, autotransfusão você pode separar em três modalidades. A de pré-depósito, que está sendo abandonada, tem um alto custo, e o impacto dela é igual ou até menor do que a hemodiluição normovolêmica aguda, que é feito no intraoperatório, né? Então, a autotransfusão de pré-depósito ela foi usada no passado, antes de se conhecer as lesões de estocagem, né, ou achar que ela não tinha muita importância, o paciente doava o sangue para ele mesmo no banco de sangue, e depois de 1, 2, 3 semanas, ele recuperava ele ia esse sangue para o banco, para a cirurgia, do banco de sangue para a cirurgia, para ele usar o próprio sangue dele, né? Mas viram que a hemodiluição faz igual ou melhor, né, já que não tem lesão de estocagem. Então, a hemodiluição normovolêmica ou isovolêmica. E a recuperação de células, que é a reinfusão, ela pode ser também subclassificada em direta, quando você não lava o sangue, é um processo mais simples, ou indireta, quando você usa o processo de lavagem. Vamos falar um pouco sobre hemodiluição. Essa hemodiluição, vocês estão vendo aqui, é uma técnica simples, ela é barata, você só precisa de bolsas de coleta de sangue total, que você vai fazer uma adaptação a um acesso venoso ou arterial do paciente para coletar esse sangue, né? O sangue não vai sofrer, vai ficar 8 horas ali na sala, pode ficar até 8 horas, então ele não sofre nenhuma lesão. Aí é preservado em massas, plaqueta, fator de coagulação. E ele não perde a sua capacidade de oxigenação dos tecidos, como acontece quando o sangue que vem do banco de sangue, ele já vem com deficiência de 2, 3 DPG, então ele torna-se egoísta, ele tem uma alta afinidade pelo oxigênio, e isso leva a uma dificuldade de oxigenação dos tecidos. Aqui não vai acontecer esse problema, é uma vantagem, né? Ele prejudica a estabilidade hemodinâmica? Não. Somente se você fizer a hemodiluição moderada, ficar hemodiluir para hematócrito de 20 ou 25, então não tem nenhum problema na parte da hemodinâmica. Existe o professor Luiz Vicente lá do Ribeirão Preto, né, professor de anestesia, ele tem mais experiência, ele faz uma hemodiluição severa, hemodilui para 15, mas isso exige mais conhecimento, mais habilidades, né, para manter o paciente hemodinamicamente estável. Mas é possível, ele tem habilidade para isso. A redução da hemoglobina interfere no aporte de oxigênio de maneira nenhuma. Mesmo com uma hemodiluição severa, a gente tem que lembrar que esse paciente está com o consumo de oxigênio diminuído, ele está sedado, ele está curarizado, e também está respirando oxigênio a 100%. E caso o anestesista veja que ele está tendo um início de alguma estabilidade, instabilidade na sua hemodinâmica, ele pode ir devolvendo as bolsas. Devolve uma, a última que você colheu é a primeira a ser devolvida, que é a mais hemodiluída, né? E deixar a primeira que foi colhida por último, né? Que é a que está com o hematócrito mais concentrado. Então, você tem o sangue no ponto ali para devolver qualquer necessidade. Então, é um método muito simples e seguro. Como é que você faz a manutenção da normovolemia? Bom, se você usar somente soluções cristalóides, você vai ter principalmente se for hemodiluir, tirar muitas bolsas de sangue, né? Você vai ter que usar de 3 a 4 litros de cristalóide para cada litro de sangue que foi retirado. Então, isso dá muito edema. Uma maneira simples, né, de evitar o excesso de cristalóide é você, ao tirar o primeiro litro de sangue, repor com 2 litros de cristalóide. Ou, desculpa, tirar o primeiro litro de sangue, você substitui com um coloide. A partir daí, você usa só 2 cristalóides. Então, você diminui 2 para 1. Você diminui a quantidade de líquido que você vai ser usado.
Os cristalóides pode ser hidroxietilamida ou ao final da hemodiluição, né, eles recomendam você fazer à medida que você está devolvendo o sangue, você começa a fazer um diurético, né, furosemida para eliminar o excesso de líquido, né? Bom, a hemodiluição é usada quando você tem uma expectativa de sangramento, por exemplo, cirurgia de escoliose, você perde muito sangue, mas é de uma maneira lenta, mas constante. Então, você tem uma área cruenta, geralmente fica ruim de usar o cel-save. Pode ser usado, se você treinar a equipe, pode usar para aspirar bastante sangue, mesmo naquele sangramento que é tipo sangramento de lençol, né? Você não vai ter um dilúvio no campo, não vai ter 500 ml, 1000 ml, que é o ideal com cel-saver, né? Aquele sangramento, aquela hemorragia mesmo. Mas você vai perder 10 ml, 20 ml por minuto e ao longo de 1 a 2 horas você já perdeu os 600, 1.200 ml. Eu vou Estou tentando tirar bem aqui a imagem aqui do lado. Bom, então na cirurgia de escoliose, né, onde você tem esse tipo de sangramento, o sangramento vai sangrar 10 ml por minuto, em 1 hora você perde 600 ml. Embora seja possível capturar, coletar com cell saver, exige uns cuidados adicionais. Você joga soro para aumentar o volume, para aspirar melhor as hemácias, ter menos lesão na hora da aspiração. E a hemodiluição ela entraria aqui porque ela vai preservar hemácias que não vão estar aí no momento do sangramento. Para a gente ter uma ideia, a lógica disso é muito simples. Eu coloquei aqui esses copos para representar diferentes níveis de hematócrito, né? Então, se o paciente começa com hematócrito de 40 e ele sangra mais ou menos aí a volemia dele lentamente, então ele vai cair de 40 para 20 se for um sangramento lento, como acontece na escoliose, na cirurgia de escoliose. Então, ele vai perder 20 pontos no hematócrito. Se ele começar com 20, ele vai perder 10 pontos. Então, o princípio é isso. Eu tiro os 20 pontos, eu retiro os 20 pontos do hematócrito do paciente para as bolsas de sangue. E ele vai sangrar, o seu sangue vai estar diluído. Ele vai sangrar mais as soluções colóide e cristalóide. No final, eu tenho uma preservação. Vou mostrar isso de uma maneira que a gente observe aqui, de uma maneira bem didática, né? Eu tenho aqui o paciente está com 40 de hematócrito, eu hemodiluí esse paciente, eu vou tirando o sangue, está aqui nas bolsas, eu tirei 20 pontos do hematócrito, e aqui no paciente ficou os outros 20. Se eu devolver, vai somar tudo, vai ficar 40. Agora ele vai começar a operar com esse hematócrito de 20, e não com o de 40. Então, terminou a cirurgia, ele sangrou muito, sangrou aí de 2,5 litros, 3 litros lentamente, né? E ficou com hematócrito de 10. Só que eu tenho 20 pontos já nas bolsas de sangue que eu deixei ali ao lado, né? Eu vou devolver, ele vai ficar com hematócrito de 30. Como é que aconteceria no método padrão, sem hemodiluição? Então, ele começa com 40, vai sangrar a mesma quantidade, só que o sangue concentrado, ele vai ficar com hematócrito de 20. O sangue já foi descartado, não foi para o cel-save, foi para outro ambiente aí que vai ser descartado, e ele vai ficar com hematócrito de 20 e o anestesista vai decidir se vai transfundir ou não. Então, observe que são a mesma perda de sangue, a mesma quantidade de sangue perdido, mas um fica com hematócrito de 30 e o outro com 20, né? Isso não é hemodiluição moderada, né? Aqui o professor Luiz Vicente Garcia, nesse trabalho, né, junto com a doutora Laiana, ele fez um trabalho retrospectivo para ver o papel da hemodiluição aguda, né, nos pacientes submetidos à escoliose e realmente saber se tem vantagem, se diminui a necessidade de sangue, a demanda, né? Então, o que é que ele concluiu, né? Os resultados. A porcentagem de pacientes que necessitou de transfusão foi 2,5% do grupo da hemodiluição. É uma cirurgia que sangra muito, vocês viram aí. Enquanto que no grupo controle foi de 70%. Então, esse trabalho dele ele provou que usando a hemodiluição, você vai diminuir a taxa de transfusões e também a necessidade de pacientes transfundidos, a quantidade de pacientes transfundidos. Eu acho interessante a literatura, né, que em 2004
essa literatura mostrou que não compensava fazer hemodiluição. Ele disse, em 2004 foi uma revisão, uma meta-análise, né? Então ele concluiu que a literatura suporta apenas modestos benefícios da hemodiluição e a segurança do procedimento não está aprovada, isso em 2004. Então, ele disse que a adoção generalizada dessa técnica não pode ser encorajada. Aí, 4 anos depois, nessa outra publicação, já em outra revista, eles fizeram um estudo randomizado, agora prospectivo, né, em que eles utilizaram a hemodiluição ou não, né, de acordo com a randomização, para ressecção hepática, grandes ressecções hepáticas que sangram muito também. E eles concluíram o contrário do trabalho anterior. Eles disseram que reduz efetivamente a necessidade de transfusões e deve ser considerado um método de uso rotineiro. Ele é barato, simples, então sai mais barato do que as transfusões de sangue, então ele deve ser usado. E hoje em dia, até a própria Organização Mundial de Saúde já reconhece que deve ser usado, né? Então, não tem mais dúvida. Aqui em 2017 fizeram também um estudo, uma revisão sistemática, meta-análise, randomizado também, e na cirurgia cardíaca não só reduz o número de hemácias de bolsas transfundidas, no cenário de cirurgia cardíaca, como reduz o número de pacientes que precisam de alguma transfusão de sangue. Uma preocupação em quem faz hemodiluição, ou quem deseja, uma das questões é que se você vai hemodiluir, o paciente vai sangrar, vai ter um risco de sangrar mais no pós-operatório, que é uma preocupação na cirurgia cardíaca. Mas eles viram que os pacientes hemodiluídos, ao contrário, tiveram uma redução no sangramento. Isso é lógico, porque a hemodiluição vai preservar não só hemácias, mas plaqueta e fator de coagulação. Então, o paciente entra na máquina de cirurgia cardíaca, na circulação extracorpórea, com o hemodiluído, então ele vai perder menos plaquetas. As plaquetas estão sendo conservadas ali nas bolsas para hemodiluição. Como é que você calcula a quantidade de sangue que você deve retirar? Tem essa fórmula, é bem simples. O volume retirado ele é igual à volemia do paciente multiplicado por essa razão aí, ó. Hematócrito inicial, digamos que o paciente esteja com hematócrito de 40, menos o final. Você quer que ele fique com 20 no começo da cirurgia. Então, você vai tirar 20 pontos. Então, hematócrito inicial, 40 menos o final, dividido pela média desses hematócritos inicial e final, e você tem aí o volume retirado. Vamos fazer aqui um cálculo bem simples. Então, para facilitar o cálculo, o paciente tem 100 quilos e ele vai fazer uma cirurgia que vai sangrar muito. Então, o que é que nós fizemos? Vamos aumentar com eritropoetina o hematócrito dele. Estava de 45, vai para 55, após algumas semanas. E eu quero preservar 30 pontos, quer dizer, eu quero tirar tantas bolsas de sangue para ficar com 30 pontos ali de segurança na sala. Então, eu coloco na fórmula, ó, a volemia do homem é 70 ml por quilo, da mulher 65 ml. Lembrar que o obeso ele tem esses valores menores, né? Então, eu vou calcular 55 menos 25, vai dar os 30 pontos, né, de diferença que eu quero preservar, dividido pela média, 55 mais 25 dividido por 2. Se você fizer o cálculo, eu vou ter que tirar 5,25 litros. Então, vai ser mais de 10 bolsas, né? Cada bolsa você tira 450 ml. Então, eu preservei ali 30 pontos. O paciente vai fazer a cirurgia, vai começar com hematócrito de 25, terminou a cirurgia, pode ser que ele fique com hematócrito de 10, de 15 no final, mas quando eu devolver, se ele ficou com 10 no final da cirurgia ou abaixo, ele vai ficar com aquilo, uns 30 mais o que sobrou dele ao final da cirurgia, né? Então, essa é uma coisa matemática simples e fácil de entender, né? Aqui um exemplo, o mesmo paciente, se eu tivesse com hematócrito de 45, eu quero tirar só 20 pontos, a cirurgia, eu calculei que isso é suficiente, então basta tirar 4 litros de sangue, que vai dar um pouco menos de 10 bolsas, né? Bom, então essa é a técnica e as formas. Agora, a grande questão, né, é como é que você vai colher esse sangue. Você tem que colher esse sangue de maneira relativamente rápida. Uma bolsa você tem que colher mais ou menos em 10 minutos, né? Porque se você vai colher
10 bolsas, imagine se cada bolsa demorar meia hora para colher, como é colhido lá no banco de sangue, né, na veia periférica. Então, vai ocupar muito tempo lá do centro cirúrgico. A maneira rápida é você fazer o acesso arterial, que é o que a maioria dos anestesistas fazem aqui no Brasil, como lá no exterior, é colher via arterial. É bem mais rápido. Mas pode ser feito de maneira venosa, tanto central como periférica. Pode. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui, né? Então, eu utilizo o método venoso, só que para aumentar essa velocidade, eu pego um gel 14, vocês estão vendo ali uma lâmina de bisturi, e faço um corte lateral no gel. Isso, numa veia, eu pego a jugular externa ou a jugular interna. É importante esse detalhe, porque você aumenta o fluxo e evita que a parede da veia ela entre em contato com a ponta do gel, obstruindo e fica parando a drenagem do sangue. Então, você colocando esse detalhe bem aí, praticamente você aspira um sangue, você coleta uma bolsa na mesma velocidade de um arterial, quase na mesma velocidade. Então, você colhe em 5, 10 minutos uma bolsa, né? Você coloca o paciente com a cabeça rebaixada, aí você aumenta a velocidade e eu fico satisfeito com essa técnica, né? Não atrapalha o tempo de começar uma cirurgia, né? Depois da anestesia. E, ao mesmo tempo, também que se o paciente estiver em decúbito dorsal, você pode fazer essa técnica sem problema. Bom, aqui o que a gente vai precisar? Vai precisar de uma bolsa de sangue total com anticoagulante, do que tem nas bolsas, nos bancos de sangue. Você vai cortar a agulha, essa agulha você vai desprezar e você pode conectar direto na entrada de uma torneirinha ou fazer essa adaptação, como está aqui, como eu fiz aqui, está no círculo, né? Não é obrigado a fazer essa adaptação, mas você pode, depois de cortar a agulha, ela encaixa direitinho nessas entradas do polifix ou na entrada da torneira. Eu gosto de fazer adaptação com outra sonda porque fica mais segura, ela fica mais presa do que você conectar diretamente. Mas é mais rápido você conectar direto, é assim que o professor Luiz Vicente Garcia faz lá em Ribeirão Preto, e você põe o esparadrapo ali para evitar que ela solte, que a conexão fica um pouco folgada, né? Bom, então aqui um acesso periférico com essa técnica do gel, eu faço a conexão. Aqui você deixa um soro fisiológico para lavar, quando terminar uma bolsa estiver preenchendo, você lava o trajeto da bolsa, como vocês estão vendo aqui, ó, o trajeto está sendo lavado até chegar na entrada da bolsa para evitar que coagule esse sistema. Porque você vai devolver esse sangue por aí mesmo, não precisa pegar um outro acesso, é só levantar a bolsa. E aqui, quando cada bolsa de sangue, você fica agitando ela para manter a mistura anticoagulante e sangue no tempo que você está coletando. Também existe uma sequência. A primeira bolsa é que vai ter um hematócrito maior, vai ser a última que você vai reinfundir. Se no meio da cirurgia o paciente tiver qualquer instabilidade, você começa com a última bolsa que você coletou, que ali é suficiente, ela tem um hematócrito mais baixo, mas é suficiente para controlar qualquer eventual perda da estabilidade hemodinâmica. Em crianças pode ser feito, você vai fazer a proporção, uma bolsa de sangue daquela, para 450 ml de sangue, ele tem mais ou menos 70 ml do citrato, do anticoagulante. Então, você faz uma proporção, você usa seringa de 300 cc ou 60 cc, tem seringa até de 550 ml, e você vê o qual que você precisa, né, e faz só uma regra de 3 para saber quanto de citrato você vai usar, né? Então, você pode fazer também em crianças com a hemodiluição. Aliás, a técnica de hemodiluição foi idealizada para crianças, né? Foi idealizada para evitar a transfusão de sangue em crianças. Muito bem. Bom, casar a hemodiluição com o sistema de recuperação de células é o ideal, né? Se você vai começar uma cirurgia, tem grande perda de sangue, você já sabe. Então, você prepara e você praticamente vai preservar aí 80, 90% das hemácias desse paciente. Então, existe essa vantagem, assim como na nutrição,
O que falta de aminoácidos essenciais no arroz, você encontra no feijão e vice-versa. Aqui o que falta na hemodiluição, você encontra no cell save, o que falta no cell save, você encontra na hemodiluição. Então, a hemodiluição, ela vai preservar, se você fizer uma hemodiluição moderada, né, cair de um hematócrito de 45 para 20, você preserva aí entre 30% a 60% dessas hemácias. E preserva também plaquetas, né? As plaquetas estão preservadas, os fatores de coagulação também estão preservados. O Cell Saver, essas máquinas modernas, né, automatizadas que centrifugam e lavam, elas recuperam hemácias até 80%. Ou dependendo do treinamento da equipe, pode ser até mais, mas a 80% daquele sangue que está sendo perdido, se perder 1 litro, eu consigo recuperar 800 ml. Mas não preserva plaqueta. No processo de lavagem, eu vou eliminar fator de coagulação, vou eliminar plaquetas, né? Mas eu preservo bastante hemácias, né? Então, se você casar os dois, praticamente o paciente sai com uma queda no hematócrito mínima, né? Bom, então terminamos aí a parte da hemodiluição, vamos começar falar um pouco sobre a reinfusão, né? Que é a autotransfusão do modelo de recuperação de células. Então, ela pode ser dividido na técnica direta, que é a técnica sem lavagem. Praticamente você devolve o sangue, no máximo anticoagulado, se for necessário. Nós vamos ver que tem situação que não precisa anticoagular. Ou na maneira indireta, que seria utilizando equipamento automatizado. Eles centrifugam, lavam, tem vários sensores que determinam a necessidade a concentração da massa que eles desejam, o hematócrito, e isso tudo automatizado. Só precisa ligar o botão, o restante é a máquina que se encarrega. Então, a lavagem simples, a pessoa que está controlando o equipamento colocar no modo simples, vai lavar de 1 para 1 ou de 1 para 2. Ele só quer tirar o excesso de anticoagulante. Na lavagem de alta qualidade, e esses equipamentos todos têm esse recurso, ele lava 10 para 1, quer dizer, 10 litros de soro para 1 litro de sangue. Isso nessas situações em que eu preciso tirar excesso de bactéria, um paciente está com um trauma, com lesão de colo, de delgado, esse sangue entrou em contato com grande quantidade de bactéria, eu preciso lavar 10 para 1, ou cirurgias oncológicas, ou cirurgia obstétrica para retirar o líquido amniótico, os constituintes desses líquidos, né? E, além disso, contaminação bacteriana grosseira, oncologia, cirurgias obstétricas, além dessa lavagem 10 para 1, você também tem que usar filtros de leucócitos. A autotransfusão, ela começou antes, né? Ela começou antes das transfusões de bancos de sangue, né? Vocês estão vendo aqui uma matéria aí desse jornal de 1995, né? O Dr. Aldo Cordovil, lá do Rio de Janeiro, ele mostrando um equipamento para facilitar a recuperação e autotransfusão em hemoperitônio, no caso aí talvez uma gravidez ectópica, rota, às vezes você encontra 2 litros, 3 litros na barriga do paciente. Ele usava grandes seringas, né? Usava esse tubo fenestrado para facilitar a aspiração. Isso, hoje em dia está mais simples, né? Esse método de aspirar esse sangue, mas era o que eles faziam naquela época. Depois, com a chegada dos bancos de sangue, final de 1900, na década de 30, isso praticamente foi abandonado, os médicos esqueceram, a grande maioria, né, a autotransfusão. Ficou aí, como o professor Levão Bogossian, ele ficou incentivando a manutenção da autotransfusão como método melhor para salvar a vida do que o sangue estocado. O grande problema da recuperação de células é a primeira etapa, né? Por quê? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, o sangramento pode ocorrer de uma maneira que você não fez uma previsão. Você vai fazer uma cirurgia e, não, isso aqui não vai sangrar. E acontece algum incidente, algum problema na cirurgia e o paciente sangra. Como você não solicitou um cell saver, e não é comum solicitar um aparelho desse, ele é caro, né? Ele tem um custo, então você só vai solicitar se tiver realmente uma perspectiva, uma previsão de sangramento maior, que compense usá-lo, né? Se for transfundir 2 bolsas, já compensa usar, sai mais barato usar um cell saver do que pagar as bolsas de sangue.
Então, o que acontece é que o cirurgião, depois que terminou a cirurgia, no imprevisto aí de uma hemorragia, ele olha para o frasco de sangue, o anestesista já pediu as bolsas de sangue, tudo, e ele olha para o frasco e vê que, se soubesse disso, seria melhor ter usado do CellSave naquela cirurgia. Mas não tinha como ele saber, né? Então, como é que você resolve isso? Esse sangue vai ser levado por expurgo, né? Vai ser eliminado, e são hemácias boas, né? Que poderia ter retornado para o paciente. Então, algumas empresas estão fornecendo uma solução barata, né? Você não pode abrir todo um cell saver para toda cirurgia, já que a maioria não vai precisar. Mas eles estão desenvolvendo equipamentos, né, simples, baratos de coleta. Ele apenas faz a coleta do sangue para evitar que esse sangue seja coletado num frasco inapropriado e seja perdido para a autotransfusão, impossibilite fazer uma autotransfusão. Então, essa empresa desenvolveu esse sistema. Num dos frascos, o cirurgião fica com dois aspiradores no campo. Um ele vai aspirar a secreção e o outro ele aspira sangue. Então, ele vai aspirar o frasco com sangue. Se acontecer tudo dentro do previsto, vai ficar aí 100, 200 ml, pouco sangue nesse frasco, não vai ser preciso solicitar um equipamento, uma máquina de autotransfusão. Mas se ficar 1.500 ou mais de sangue nesse frasco aí, esse frasco já foi colocado anticoagulante, ele está pronto para ser passado por CellSave. Aí compensa abrir o aparelho de autotransfusão. Então, essa ideia deve ser um conceito que vai entrar em todo hospital que deseja fazer parte de programa de PBM, Programa de Gerenciamento de Sangue, que é a maneira que você tem de ter sempre, mesmo no imprevisto, sangue já bem coletado para fazer a autotransfusão. Então, isso diminui o custo inicial da coleta de sangue. Então, é a maneira mais rápida de se responder a uma perda de sangue imprevista em ambiente cirúrgico, né? Bom, eu já falei, vocês já entenderam o conceito da autotransfusão, reinfusão direta e a indireta. Então, a direta é sangue total, não lavado. Vai ter plaqueta, vai ter leucócito, vai ter as hemácias, que é o que a gente deseja mais, e vai ter fator de coagulação. Só que na direta, eu só posso usar em cirurgias limpas, né? Na indireta, é o sangue lavado. Então, esse sangue praticamente são hemácias lavadas. Eu posso usar tanto o método direto, dependendo da indicação, como o método indireto no intraoperatório, como no pós-operatório. Dreno de tórax, eu posso tirar aquele sangue, o excesso de sangue que está sendo perdido num dreno mediastinal ou de tórax e devolver para o paciente, tanto pelo método direto quanto pelo método indireto, né? Nenhum é melhor do que o outro, depende da situação, né? Às vezes o método direto pode ser melhor do que o método indireto de lavagem, né? Então, técnicas de autotransfusão. Então, nós vamos falar um pouco sobre o sofisticado, né, que é o industrial, para a gente ter uma ideia, e também o método artesanal, que você produz, né? Que foi o que esse livro me ensinou a fazer em 96, né? Você mesmo, não tendo nada, você pega o que você tiver ali no hospital, no centro cirúrgico, você consegue fazer uma boa autotransfusão, né? Método sofisticado, utilizando as máquinas automatizadas, e também tem máquinas para métodos direto, como o transfusão aqui no Brasil, que vocês podem assistir aqui no YouTube, né? Se você digitar lá hemotórax maciço, com drenagem de tórax e autotransfusão sanguínea, ou digitar a palavra transfusão, que é o nome desse aparelho, ele é um aparelho para fazer autotransfusão direta. Ele não lava. Então, você pode conectar o dreno de tórax nele, ele vai fazer a primeira filtragem, né? No centro dele é o filtro. Ou você pode usá-lo para aspirar o sangue durante uma cirurgia. Aí, você vai ter que usar um anticoagulante, e respeitando as proporções para não usar excesso de anticoagulante, que ele não vai lavar esse sangue, né? Então, o cuidado que se tem de ter ao usar um aparelho desse tipo é graduar a quantidade de anticoagulante. Isso não tem nos aparelhos que lavam sangue, não tem problema, ele vai eliminar todo o excesso de anticoagulante. Então, as técnicas de autotransfusões antigas, né, elas usavam o que se tinha naquela época, nos anos de 1900.
o sangue de banco de sangue era armazenado em frasco, não em bolsas, né? Em bolsa só a partir da década de 50. Então, eles usavam o frasco estéreo, usavam o funil, colocavam a gás no funil para filtrar o sangue que tirava de uma ectópia rota ou de outras lesões, e passava para esse frasco e devolvia para o doente. Então, era um dos primeiros métodos, né, o TAIS, que foi idealizador desse método. Com a chegada da bolsa de sangue, continua o mesmo princípio, só que como a bolsa de sangue tem uma agulha, você coloca na ponta do funil, você conecta aí uma borracha de silicone ou de látex para passar o sangue para a bolsa, né? Essas bolsas já têm um anticoagulante, então mudou muito, eles continuaram fazendo esse método aqui, já usando um sistema de aspiração por bomba de cabeçotes de roletes, essas que tem naquela máquina de cirurgia cardíaca, né, do aparelho de coração-pulmão, e você aspira do centro cirúrgico, utilizando essa bomba, através da ponteira de aspiração, e vai para um frasco, ou vai para uma bolsa, e vai ser devolvido para o paciente, né? Logo após a anticoagulação e também a filtração. Existe, então eu posso usar, no método 3 ele usa, se os hospitais depois passaram a ter, com o passar do tempo, as bombas de aspiração, né? Bomba a vácuo. E aí você pode conectar o próprio, em vez de usar o funil, você conecta o frasco, naquela época de vidro, né, esterilizado, você conecta uma para o vácuo e a outra para o campo cirúrgico, né, e já com anticoagulante aí dentro. Você pode fazer usando dreno de tórax, né, pode fazer várias adaptações. Essa seringa aqui lembra, essa que foi feita lá nos Estados Unidos, exatamente para os países que não têm acesso a grandes tecnologias, né? Então, ele facilita em locais que não tem nenhuma bomba de aspiração, lá na África, e também o banco de sangue lá não garante nenhum sangue seguro, não tem condições de fazer teste, né? Então, eles utilizam esse sistema. Então, aspira o sangue no hemotórax, ou no pneumo, no hemotórax, ou no hemoperitônio, ectópia rota, ou lesão de baço, e você aspira e vai para a bolsa, e da bolsa o anestesista passa para o paciente. Não? É um método muito simples, lembra aquele de 1925 do professor Aldo Cordovil, lá do Rio de Janeiro, só que essa seringa vem com um dispositivo em que ela permite que o fluxo seja direcionado ao injetar para a bolsa. Ao aspirar, ele aspira da paciente, ao injetar, vai para a bolsa, e tem um filtro interno que faz. Você só precisa trocar esse filtro, né? O restante é reesterilizado. Bom, o método 4 já é o método pós-operatório, que é recuperar sangue de drenos de tórax. Esse aqui é um dreno de tórax já feito para isso. Ele é dividido em compartimento, e esse compartimento central aí é onde acontece a coleta das hemácias. Aí depois é só conectar no paciente e devolver. Então, às vezes o paciente sangra mais no pós-operatório de cirurgia cardíaca ou torácica, então aquele sangue ele é devolvido para o paciente. E aí é um método direto de devolução, né? Sem lavar. Também eu posso usar um sistema de sucção adaptado a uma bolsa, né? Bom, aqui em Teresina, como não tínhamos isso, e não temos ainda, né, esse equipamento de coleta através de sucção, a gente adapta, essa bolsa de hemodiluição, faz uma adaptação ao dreno suctor, utilizando aqui esse Polifix, né? Então, a bolsa vai ser conectada, vou ter duas conexões ao suctor, o paciente, onde é o dreno, e a bolsa de sangue. Então, o vácuo desse dreno, ele vai aspirar o sangue e o anticoagulante. Esse dreno cabe mais ou menos 400 ml de sangue. Quando o dreno estiver cheio, mais ou menos cheio, você fecha a via do paciente, comprime o suctor e esse sangue vai para a bolsa. Aí depois você fecha e a bolsa coloca numa equipe de sangue e devolve para o paciente. Então, fazíamos aqui, quando os pacientes sangravam de cirurgias de joelhos, né? Artropatia total de joelho, ele sangra mais no pós-operatório e perdia até 1.000 ml de sangue. Então, utilizava esse sistema, devolvia o sangue para o paciente, né? Geralmente, ele sangra nas primeiras 12 horas, né?
Bom, aqui temos, seguindo o conselho do manual de autotransfusão, utilizando o dreno de tórax conectado ao aspirador da sala, ou então, se você tiver acesso, você pode solicitar bolsas de sangue com anticoagulante, daquela que a gente usa na hemodiluição, e conectar no reservatório de cardiotomia da cirurgia cardíaca, o reservatório venoso. E aí você utiliza um pouco de heparina, né? O restante vai ser anticoagulado lá na bolsa, né? E devolve para o paciente. Conecta as conexões do vácuo e da ponteira do paciente, né? O excesso de pressão é um dos problemas da aspiração a vácuo, né? Então, o ideal é ficar no máximo em 100 milímetros de mercúrio, não ultrapassar isso. Se você tiver um aparelho que possa graduar e você possa ter essa certeza, se não, convém, que às vezes acontece uma obstrução e essa pressão pode ir a 300 e causar muita hemólise aí dentro, né? Então, você pode conectar uma torneirinha e deixar ela um pouco aberta para sempre garantir que nunca essa pressão vai ultrapassar uma pressão excessiva, né? Aqui, no caso, você utilizando um dreno de tórax para fazer a aspiração, né? Eu falei que nem sempre a gente precisa de... Nem sempre você vai precisar anticoagular o sangue. Então, existem situações, por exemplo, hemotórax ou hemoperitônio, em que o sangue está limpo, foi lesão de órgão sólido, não teve contaminação por urina, nem por bile, nem por delgado, nem foi lesão de colo. Então, aquele foi só uma lesão de órgão sólido ou um hemotórax. Se ele tiver com mais de 2 horas desse trauma, ou do começo do evento, aí esse sangue já é incoagulável. As serosas, elas produzem uma enzima que vai destruir ou inativar o fibrinogênio. Então, esse sangue, e outros fatores de coagulação. Então, você não precisa se preocupar com a parte da anticoagulação, você só precisa devolver esse sangue para o paciente, né? Fazendo uma filtração. Só que se tiver com menos de 2 horas, ou a hemorragia está acontecendo de imediato, naquele momento ali, é uma hemorragia ativa, você precisa anticoagular. Esse trabalho de 2014 é aí de Alagoas, né? Professor Luiz Carlos Buarque aí de Alagoas. Eu acho que ele seguia a mesma linha do professor Levon Bogossian, o autor do Manual de Autotransfusão, que é lá do Rio de Janeiro, né? E ele fazia o mesmo princípio, né? Ele está aqui, ele pegou um frasco, que é o do trabalho dele, né? Então, o sangue, se for limpo, muitos traumas têm sangue limpo, de tórax, né, principalmente, não tem nenhuma secreção envolvida, então, e até 24 horas, esse sangue está coletado ou no peritônio ou no tórax, com 24 horas você pode ainda devolver esse sangue, sem problema nenhum. Se teve um trauma aberto, aí você já imagina que esse sangue está contaminado por bactéria que veio da pele ou veio no objeto que penetrou, e você tem até 8 horas de segurança para devolver esse sangue. Isso no método direto, né? Eu confesso que eu nunca vi alguém falar se eu tiver o método indireto de lavagem, eu posso estender esse período de 8 horas para um período maior. Nunca vi nenhum trabalho falando, porque os trabalhos antigos eram baseados em autotransfusão direta. Então, 8 horas é seguro para autotransfusão direta, né? Então, é interessante que o que ele escreveu aqui é a mesma sensação que eu tive aqui em Teresina quando eu comecei a fazer a autotransfusão, seguindo o manual de autotransfusão. Então, ele disse que ele começou na década de 80. E ele disse que no início muitos cirurgiões ficaram animados e passaram a fazer. Depois o método foi deixando de fazer. Não porque não funciona, mas é porque os cirurgiões, isso é trabalhoso, de certa forma. E é melhor esperar o banco de sangue enviar, não precisa fazer isso. Então, ele continuou até 2014, quando ele escreveu isso, né? Ele continuou fazendo da mesma maneira, né? Ele colhe para Cuba, aspira para um reservatório de drenagem de tórax, né? Do jeito lá do manual também, filtrava através de uma compressa e devolvia através de um frasco. Vocês estão vendo aqui o frasco de soro, né? A gente corta o frasco, pega o sangue que você já filtrou lá na compressa e, através de uma cuba, você transfere para esse frasco que já está aqui conectado ao paciente com um equipo de sangue, de filtro para sangue, né? Então, é bem simples isso aí.
E o que eu notei aqui também é isso, é que as pessoas têm essa lei aí, a lei do menor esforço, né? É uma lei universal, e a gente tende a deixar as coisas do jeito que estão. Então, é para que que você vai querer fazer autotransfusão? Se é só espera, só escrever, carimbar e vem a bolsa de sangue. Então, essa lei do menor esforço leva a gente a fazer os piores escolhas para o paciente, né? Não dá tanto trabalho fazer autotransfusão, é só você treinar um pouco, né, a equipe, tudo, e todo mundo ficar engajado nisso. E o beneficiado é o paciente, né? Muito bem, então aqui é mostrando aqui como ele faz, né, tirando do dreno de tórax, essa cuba aí ele vai passar para ser filtrado através de uma compressa, e aqui ele devolvendo o frasco. Já ele corta, depois passa, você pode botar um esparadrapo para fechar novamente o frasco, né, enquanto o sangue está sendo reinfundido. Então, ele segue o mesmo conceito, né, do manual de autotransfusão. Bom, se for necessária a anticoagulação na direta, né, você pode usar ou a solução, já existe soluções prontas com o mesmo anticoagulante das bolsas de sangue. Aí você usa mais ou menos 75 ml para cada 500 ml de sangue recuperado, né, essa proporção aí. Se você não tiver, mas com certeza heparina todos nós temos, você utiliza a heparina. Você tem que lembrar que 1 a 2 unidades de heparina, ela vai anticoagular 1 ml de sangue, né? Então, você pode colocar 10.000 unidades de heparina para mil ml de soro fisiológico. E aí você usa 50 a 100 ml dessa solução, né? Para cada 500 ml de sangue. E você tem que lembrar que a heparina tem uma meia-vida, então você tem que fazer isso e lembrar que você tem que reinfundir rapidamente esse sangue, senão ele vai começar a anticoagular, a coagular, perdão. E se você tiver com excesso de heparina, houve algum problema, você tem que lembrar da protamina, né, para neutralizar aí o excesso de heparina, né? Assim, as máquinas de autotransfusão, ela não se preocupa com excesso de heparina. Ela vai lavar, vai eliminar quase toda essa heparina. Então, elas usam de 2 a 3 vezes mais heparina, já de propósito mesmo, para anticoagular o máximo possível, e depois ela não tem preocupação, isso vai ser eliminado. Na direta, a gente vai ter que graduar isso, né? Você vai ter que usar essa bureta, microgota, para você graduar a quantidade do seu anticoagulante com a quantidade que está lá no frasco. Você primeiro coloca o frasco já com, digamos, 50, 70 ml lá desse anticoagulante. Quando você observar que o seu frasco coletor já atingiu os 500 ml, você coloca mais anticoagulante. Pode deixar também gotejando lentamente, né? Para o sangue que vier já ir misturando aos poucos com o anticoagulante. Vamos entrar então no método sofisticado, né? Existem várias marcas aqui no Brasil de dispositivo que lava o sangue. Isso facilita realmente a vida do cirurgião, do anestesista. O sangue é sugado, ele vai para a máquina, quando nota que chegou no ponto de disparo, ela já aspira o sangue lá do reservatório, já começa o processo de lavagem, e ele vai lavar do jeito que você programou. 1 para 1, 1 para 2, 10 para 1. E ele vai, ele dá, essas hemácias saem lavadas com um hematócrito em torno de 70%, né? Bem concentrado. Então, o sistema industrializado, automatizado, você tem o sistema não contínuo, quer dizer, ele vai ter que parar a centrifugação para o ciclo, aí tira esse sangue que foi lavado e isso tudo automático, ele já direciona para a bolsa, através de bombas roletes, né, para a bolsa. E você tem quatro, na verdade são três marcas, né, porque o Electa, ele, ele atualizou, só fez mudar de nome, mas o Autolog e o CellSaver, eles seguem o mesmo princípio, né, usam tigelas para fazer esse processo, aí tem que parar. Já o da Fresenius, né, o da Fresenius usa um sistema contínuo. Ele não para, a centrífuga fica sempre fazendo a centrifugação. Como o sistema dele é em espiral, toda vez que o sangue chega na parte externa da espiral, ele já foi lavado e concentrado. Então, aquele sangue imediatamente sobe para a bolsa. Ele tem uns sensores, essa máquina tem sensores, que só libera o sangue quando ele já chega lavado e concentrado ali na ponta externa da espiral. Vamos ver se a gente observa aqui.
Essa daqui, essa amarela, o da Fresenius, que é contínua, ela não precisa parar a centrifugação, o sangue vai chegando, vai sendo lavado e já vai empurrando para a bolsa, né? Então, aqui você vê o coletor, você vê a bolsa de sangue mais em cima, né? Tem também o frasco com o anticoagulante, a heparina, né? Então, esse sistema maior aqui e o do meio é o princípio que não é contínuo. Ele lava quantidade de sangue, digamos 100, 200 ml, daí depois que lavou, concentrou, ele retira dessa bolsa, desse bowl, né, dessa tigela e vai para a bolsa de sangue. Esse outro sistema, esse primeiro maior aqui é o do Autolog. Esse outro aqui é o da Fresenius, né? Você vê que ele é em forma de cinta ou espiral. Então, tudo acontece de maneira contínua. A máquina não tem ciclo. O sangue que chega nessa espiral, ele chega na parte interna da espiral, onde está mais claro aqui, e ela fica centrifugando o sangue em questão de 30 segundos, ele já está lá na ponta a parte externa desse cinto, da espiral, ele já está lavado e centrifugado. E já vai subindo para a bolsa. Outra vantagem desse equipamento de cinta aí, da centrifugação, lavagem contínua, é que é muito bom para crianças, porque ele consegue até 3 ml de sangue devolver para a bolsa. Então, criancinhas que precisam, que tem uma volemia de 50 ml, né, 3 ml faz diferença, né? Então, aqui são as mesmas máquinas com os seus respectivos recipientes de centrifugação, né? Isso começou, essa história é mais ou menos recente, começou ali no final dos anos da década de 60, né? Foi um engenheiro, a filha dele tinha uma amiga que foi fazer um procedimento, precisou de transfusão de sangue e terminou tendo algum problema, que eu não sei explicar direito, só disse que teve um problema com transfusão de sangue, e como ele era um engenheiro, ele idealizou lá na garagem da casa dele, ele fez teste e criou essas tigelas de Leighton, né, que ele é apelidado de Jack, né, esse engenheiro, e depois criou o Cell Saver, que ainda hoje tem aí o Cell Saver, que leva esse nome de Cell Saver, né, e é um dos que, apesar de ser um sistema descontínuo, ele tem as suas vantagens, né, ele preserva mais hemácias, né, tem uma recuperação maior, ainda é muito utilizado. Bom, aqui não tem no Brasil, mas eu acho que vai chegar, é uma maneira simples, barata, né, e bem eficiente de você lavar o sangue sem o processo computadorizado, automatizado, né? Ele usa a ultrafiltração. Eu vou mostrar para vocês esse equipamento aqui, né? É o Hemoclear, né? O sangue vai entrar misturado com o soro para lavar e começar um filtro, por gravidade acontece a separação. Vocês me dizem aí se o som vai sair, viu? Então, o sangue já está misturado com o soro, aí está saindo as hemácias, e esse do meio aí é o excesso de líquido que se quer tirar das bolsas. Aí veja aquela bolsa toda, ó, o que sobrou foi isso aí, só hemácias já lavadas. Eu acredito que ele não deve demorar muito, né, para chegar aqui no Brasil. Eles estão fazendo teste comparando com as máquinas padrão ouro, né, que são as que usam o método de centrifugação. Então, esse trabalho aqui fez essa comparação. E, lógico, ele não chegou aos 99% de capacidade de eliminação de contaminantes, né? Mas ele passou dos 90%, chegou até 95%.
A vantagem dele é que não precisa uma pessoa especializada que entenda, qualquer pessoa treinada, qualquer técnico consegue fazer isso aí, esse processo aí de lavagem, né? Então, eles estão testando ele para a capacidade de eliminar bactérias, né? E ele tem uma vantagem em relação à centrifugação, porque ele preserva plaquetas. Ele preserva hemácias e plaquetas, o que não acontece no método padrão ouro, que é o da centrífuga, né? Bom, toda autotransfusão, a gente imagina os riscos, é lógico, você tem que conhecer os riscos para você também escolher o que é que você vai usar, a técnica, né? Então, a lesão celular acontece se ela acontece devido ou a quantidade de sangue aspirado é pouca, por exemplo, na cirurgia de escoliose, né? Você está aspirando 10 ml, é bom você misturar um pouco com soro para evitar a lesão de aspiração, né? O vácuo lesando as hemácias. E também, se você, inadvertidamente, essa pressão subir a 300 milímetros de pressão de vácuo, você vai lesar muita hemácia, né? Aí vai ter hemoglobina livre. A hemoglobina livre, em si, ela não causa dano renal. Se ela ficar muito tempo no organismo, ela pode piorar a microcirculação, porque ela consome óxido nítrico e tem uma vasoconstricção periférica na microcirculação. Mas ela é eliminada rapidamente pelo rim, sem lesão, não lesa o rim. Agora, se o paciente tiver com insuficiência renal, quer dizer, ele não estiver urinando, aí você não tem como eliminar essa hemoglobina, o paciente começa a ter problema devido ao excesso de hemoglobina livre, né? Se você tiver esse paciente, é melhor usar, então, paciente que não está urinando, use o equipamento que lava as hemácias, né? Um equipamento como esse da centrífuga, esse outro aí que nós vimos que usa ultrafiltração, né? O que causa lesão renal, a gente lembrar, é a mioglobulina. Então, paciente que você está fazendo um trauma, e aí você tem lesão de músculo, na coxa, por exemplo, você vai ter muita mioglobulina livre, e você está aspirando sangue, você não deve usar o método direto, use o método indireto, porque senão você pode lesar o rim desse paciente, e esse paciente está em insuficiência renal devido à mioglobulina, certo? Muito bem, então, o risco de contaminação bacteriana. Bom, eles fizeram um trabalho, né, em 2015, eles não devolveram esse sangue para o paciente. O que é que eles fizeram? O paciente estava tendo hemorragias, pós-parto, sangramento vaginal, eles recuperavam esse sangue utilizando um equipamento de autotransfusão e centrifugava, lavava 10 para 1, e eles mediram a quantidade de bactérias que estavam. Eu vou acelerar mais para a gente diminuir, né, que o nosso tempo aqui já tá esgotado. Então, eles concluíram o seguinte, que se a quantidade de bactéria que ficou residual naquela bolsa de sangue lavada fosse devolvida, você ficaria em torno com a bacteremia de 1 unidade formadora de colônia por ml. E isso corresponde a mais ou menos o que você sai na cadeira de dentista. Você sai mais ou menos, você manipula seu dente, você sai mais ou menos com essa mesma bacteremia, né? Depois, já em 2022, eles tiveram coragem de pegar 64 pacientes que estavam em hemorragia pós-parto, lavava esse sangue, passava 10 para 1, depois fio de leucócito, e eles não tiveram nenhum problema, né? O resultado foi que nenhuma paciente apresentou nenhum bactérias que pudesse ser analisada via laboratório no sangue circulante, né? Nenhuma teve infecção relacionada a isso. Então, hoje em dia, eles já estão considerando isso como um método seguro, né? A embolia por risco amniótico é um risco teórico, que se tem registro de quase 2.000 autotransfusão no cenário obstétrico, nenhum evoluiu para embolia por líquido amniótico. É um risco teórico, mas lembrar o seguinte, ainda se está em discussão o que é que causa essa embolia. Parece ser uma reação antígeno-anticorpo. Então, se o paciente já está desenvolvendo a embolia, não faça a autotransfusão, que ela pode piorar, já que é uma reação imunológica. Bom, o que eles observaram também em obstetrícia é o seguinte, é que comparando quem fez autotransfusão com quem fez transfusão de banco de sangue, a taxa de eventos adversos da autotransfusão foi 0,027, menor do que 0,14 do banco de sangue, né, das transfusões halogênicas, né? Então, esse risco ele pode ser reduzido para algo em torno aí de 0,01%, que é um risco aceitável, né, até
semelhante ou menor do que o da transfusão de banco, sabendo que você tem que usar a lavagem correta, né, 10:1, quando você tiver esses contaminantes aí, neoplasia, líquido amniótico, bactéria e o filtro de leucócito, né? Aqui, isso em 2013, ele já dizia isso, né? O risco é 0,01%, né? Aqui a mesma coisa, é só lembrar que a primeira etapa é você lavar bem e a segunda etapa é usar o filtro de leucócito, né? Os filtros de leucócito diminuem 90% da quantidade de bactérias, né? Antibiótico termina de matar todas as bactérias, lembrar disso, né? E para a gente ter uma ideia da potência desse filtro, né? Se eu tenho um sangue com 100 unidades formadoras de colônia por ml, se eu passar no primeiro filtro, o filtro em série, vai cair para 10, 90% a menos. Se eu passar no segundo, já vai para 1. Se eu passar no terceiro, já vai para 0,1. Tá? Então, esse é o princípio. Mas sempre devemos usar o antibiótico, né? Não confiar só nos filtros, né? Então, outra coisa que eles descobriram é o seguinte: preocupação com a embolia do líquido amniótico. Mas a quantidade de células fetais que estão na bolsa após passar pela hemácia é menor do que a que já se encontra circulante na mãe, né? Então, esse risco de embolia é um risco teórico, né? E neoplasia, pessoal, só rapidamente, só quero mostrar para vocês que eles já fizeram trabalhos mostrando que o cell saver elimina praticamente a totalidade das células neoplásicas junto com o filtro de leucócito. E já existe, a Sociedade de Cirurgia Torácica, ele já recomenda o cell saver. Por quê? Os pacientes que usaram a autotransfusão tiveram tiveram melhor resultado, menos metástase, menos recidiva do que o que usou o sangue de banco, né? E estou finalizando aqui, lembrar que as transfusões as hemácias que vêm lá do banco de sangue, elas sofreram lesão de estocagem, nem a forma, a anatomia dela já está diferente, ela já causa um prejuízo na microcirculação, né? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês e desculpa aí por ter passado do tempo, né? Muito obrigado, professor, doutor Helder. Muito bom estar apreciando essa aula, porque eu tenho certeza que vai ficar um registro aqui no curso especial, né? Eu agradeço. Eu quero inicialmente dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem algum questionamento. Estou subindo aqui. Aqui não foi registrado nenhuma pergunta no chat, né? Mas fiquem à vontade aí, viu, pessoal, para fazer perguntas. Não, agora aqui apareceu uma, a Lavínia, ela perguntou assim: eu não entendi a questão envolvendo neoplasia. Teria algum problema, talvez, em usar o Cell Saver, né? É, o que eles viram é o seguinte: os trabalhos comparando pacientes que usaram o cell save naquela orientação, lavagem 10:1. Ali as hemácias, elas resistem ao processo de centrifugação, mas as células neoplásicas, elas são mais frágeis, elas terminam sendo lesadas. E você lava 10:1, vai sobrar células neoplásicas? Sim. Aí você passa esse sangue no filtro de leucócito. As células neoplásicas vão ficar no filtro e as hemácias vão passar. Mesmo vai passar alguma célula neoplásica? Passa, mas aquela que passa, ela não é capaz de causar metástase, porque para causar uma metástase, você precisa ter um grupo de células junto. Uma célula sozinha não consegue causar metástase. E outra coisa que eles viram é que quando você está operando um paciente, você está manipulando aqui o tumor, eles dosaram no sangue a quantidade, a concentração de células neoplásicas que estão circulando pela própria manipulação do tumor, pelo próprio estado do paciente. É menor, é bem menor do que a que está saindo, que existe lá na autotransfusão. Então, não tem sentido você não fazer autotransfusão. Então, o Dr. Alex, que é da Organização Mundial de Saúde, né, que é a autoridade lá para o PBM da organização, ele diz isso: não tem sentido você não fazer autotransfusão. Os resultados são melhores, né? No caso da neoplasia que nós estamos falando, né?
é excelente. Então, os estudos têm apontado que o filtro de leucócitos vai diminuir muitíssimo essas contagem dessas células, né? No caso da neoplasia. Esse livro aqui, ele já falava da neoplasia em 95. E os autores diziam que não precisa nem do filtro, só a máquina já resolve. Mas, por segurança, é melhor acionar o filtro também. Mas em 95 eles já defendiam a autotransfusão em neoplasia, né? Muito bom. Eu estou vendo aqui a manifestação do pessoal. Excelente aula. Obrigado. Muito obrigado pela aula. Excelente aula, doutor Helder. Ótima aula. Então, o pessoal tirou muito proveito. Aqui no Zap, um dos alunos mandou para mim, rapaz, que aula completa. Deu até vontade de pegar aqui a pipoca e ficar assistindo o Obrigado. filme, a série, né? Obrigado. Então, obrigado mesmo, viu? Obrigado Eu que por ter agradeço o convite. compilado desde a hemodiluição os métodos de autotransfusão direta, né, os métodos indiretos e ter explicado a diferença das principais máquinas e fabricantes. Eu acho que se tornou muito prático e as informações técnicas que você traz, né, sobre como calcular o volume que vai ser retirado, né? Então é muito interessante. Eu tenho uma dúvida sobre a questão da anticoagulação. Você mencionou, eu sei que você tocou no assunto, né, que no método direto, se foi um sangramento que ocorreu até 2 horas, não vai ter necessidade, porque tem uma camada serosa, né, que acaba liberando algo que quebra o fibrinogênio, né, e aí deu para entender. Mas, assim, qual o cuidado que deve se ter caso seja usado, né? Heparina, um sangramento ativo, recuperou aquele sangue, usou heparina. Você mencionou protamina, né? Tem como Sim. destacar, pontuar alguma coisa É, nesse sentido? na verdade, a protamina é só para lembrar que tem um antídoto da heparina, que é a protamina, né? Se você tiver um excesso, pode acontecer, como já aconteceu, né? Da pessoa fazer um excesso de, de heparina. Esse risco só acontece na autotransfusão direta, que você não vai lavar. Então, mas se você tomar o cuidado de não fazer excesso de heparina, não vai ter problema. Você nunca vai anticoagular um paciente se você usar aquela proporção, anticoagular demais, a proporção de 50 a 100 ml da solução que você fez de heparina para cada 15 ml de sangue. Né? Porque ali só está anticoagulando aquela bolsa, né? Ele não vai mais anticoagular o que já está circulando no paciente. Mas se você utilizar um excesso e você viu que o paciente está com problema de coagulopatia lá, você pode resolver o problema usando a protamina. Então, os anestesistas já sabem tudo isso, eles fazem isso nas cirurgias cardíacas, não tem problema, só fiz para citar. Mas, se tiver uma pessoa cuidando disso, quem vai fazer a autotransfusão direta, ele tem que estar lá graduando direitinho. Ó, aqui já tem 500 ml de sangue, eu já fiz, digamos, 100 ml da minha solução. Pronto. Se vai parar o sangramento, não, vou aspirar mais. Aí ele coloca um pouco mais de heparina, da solução, e vai graduando. A grande vantagem das máquinas é que você não tem essa preocupação, porque praticamente toda a heparina é eliminada no processo de lavagem, né? Então, quando eu fazia a transfusão direta, né, que hoje em dia já não preciso, já chegaram aqui o pessoal que já toma de conta nessa parte dos equipamentos, então eu ficava preocupando com isso, ó, veja quanto é que já desceu de anticoagulante, né? Então, isso, quem for fazer direta tem que lembrar disso, né? Já aconteceu o caso, quando esse transfusão estava muito comum no Brasil, lá no Sul, tinha casos de que o cirurgião o paciente não estava mais fazendo coagulação, ele estava todo anticoagulado, eles passaram muito heparina para o paciente, né? Resolveu com a protamina, sim, mas pode ser evitado só tomando esses cuidados, né? Entendi. Mas o aluno mandou uma pergunta aqui. Primeiro, super incrível, a humildade desse profissional. Me lembra a frase de Newton, só cheguei aqui porque estava
sentado no ombro de gigantes. Muito obrigada. Explicação em linguagem acessível, excelente. Extremamente didática a aula. Excelente apresentação. Então, o pessoal manifestando aqui agradecimentos. Tem uma pergunta aqui. A barreira que encontramos é a desculpa de que dá trabalho, que transfusão é melhor. Acho que ela pegou essa frase aí, né, da aula. É, Principalmente o questionamento vem da enfermagem, muitos médicos nem aceitam ouvir. Quer comentar alguma coisa? isso aí, o trabalho aí do professor de Alagoas, né, que ele publicou em 2014 na revista, ele menciona isso aí, né, que os médicos vão deixando, porque é mais tranquilo, tanto para a equipe ali, ficar aguardando o banco de sangue mandar a bolsa, né? Mas para o paciente é uma decisão ruim, porque todo inconveniente que tem, aquele sangue não vai liberar o oxigênio naquele momento que você está precisando. Dizem eles que demora 24, 48 horas para restabelecer o 2,3-DPG, ele voltar a diminuir a afinidade pelo oxigênio, para liberar aquele oxigênio para as células. Enquanto que o sangue que está ali no momento da hemorragia, ou no hemotórax, ou no peritônio, só precisa ser devolvido para o paciente. E mesmo que você não tenha um equipamento, você pode usar esse método aí, que é citado aí pelo próprio professor aí de Alagoas, ou como o professor Levão Bogossian. É muito simples. Eu fiz muito isso e tinha pessoas que criticavam eu fazendo. Rapaz, isso aí não existe. Existe, está aqui no manual. Ele explica isso. Há desde 1900 que faziam, né? E também eu notei o seguinte, comparando os pacientes do trauma que recebiam o próprio sangue com os que recebiam autotransfusão, o que recebia autotransfusão ia para desculpa, os que recebiam transfusão de banco de sangue, eles iam entubado para a UTI. E os que recebiam o próprio sangue, já estava o anestesista tendo que tirar o tubo, porque o paciente já estava oxigenando normal, já estava tudo os parâmetros tudo normais, né? Isso em cirurgia cardíaca, eles estão vendo isso. Converse com quem faz autotransfusão em cirurgia cardíaca, né, se vocês encontrarem, e pergunte para o perfusionista como é o paciente que não que recebe autotransfusão e o que é que ele acha do que recebeu transfusão de sangue na cirurgia cardíaca. Ele vai dizer, "Ih, rapaz, um vai entubado, o outro só vai entubado porque o anestesista quer deixar entubado, mas se deixar, ele tira o tubo, devido ao impacto da transfusão de banco de sangue, que diminui ali a recuperação, o tempo de recuperação do paciente, né? Mas isso é uma coisa que demora, tá? Medicina, as coisas demoram muito a mudar. Você quer ver uma historinha interessante? Em 1500, na época do descobrimento do Brasil, lá na Europa, as cesarianas eram feitas pós-morte, né? O cirurgião tinha que esperar a mulher morrer para fazer a cesariana, para tentar salvar o bebê. E tinha um castrador de porca, era um homem rude, né? Castrava porca lá numa cidadezinha do interior da Europa. E ele estava com a mulher há mais de 48 horas em trabalho de parto. Então, ele pediu para o médico fazer logo a cesárea da esposa dele. Ele disse: não, a conduta é esperar ela morrer. Isso já vem desde a época de Cristo antes, né? Ele disse: não, mas já que você vai esperar ela morrer mesmo, por que é que você não abre logo? No máximo que vai acontecer é ela morrer. Ele disse: não é assim não. Aí ele foi no juiz e ele falou a mesma história. Aí o juiz: não, mas a orientação não é essa. Mas o senhor vai entender que a chance maior do meu filho sair vivo é se fizer a cesariana com ela viva. E outra coisa, eles só estão esperando ela morrer para fazer a cesariana. Então, o máximo que pode acontecer, se o senhor me autorizar, eu faço a cesariana da minha esposa, que eu sou castrador de porcas, né? Aí ele: não, pois você tem razão, eu vou autorizar. Aí o juiz autorizou, em 1500 ele fez a primeira cesariana na esposa, vivo, sem anestesia, naquela época não tinha anestesia, né? E ela sobreviveu e depois de um tempo pariu normal. Demorou 200 anos para ficar rotina cesariana em vivo, né? Você vê como demora as coisas em medicina. É, vamos, vamos tentar difundir essas informações para acelerar pelo menos alguns anos esse processo, né? O, Tem uma pergunta aqui sobre aquele outro equipamento, uma pergunta, deixa eu ver só o nome aqui do aluno.
Daniel Oliveira, ele pergunta assim: a máquina de filtragem de células vermelhas em destaque no final, já está em teste no Brasil? Já está em algum estado ou ainda algo do exterior? Não. Eu saiba que no Brasil não tem, não, eles estão falando muito dessa máquina no exterior, Estados Unidos, aí Canadá, acho que Europa estão falando muito dessa máquina. E você encontra ela, você entra, tem um site, né, que quem quiser comprar a máquina, aliás, que entrar para... Mas aqui no Brasil, acho que tem que entrar com a Anvisa, tem que solicitar que essa máquina seja aprovada, né? E eu acho que não tem. Aqui nunca vi nenhum trabalho brasileiro mencionando. Mas ela está sendo muito comentada em congressos aí fora, né, sobre PBM, devido à facilidade dela e ela ter essa efetividade semelhante à de uma máquina cara, né? Então, eu acho que vai questão de tempo, alguma empresa dessa aqui brasileira deve entrar no site e pedir para ser representante aqui no Brasil, certo? Isso no trauma vai ser uma, não só trauma, qualquer área da cirurgia, isso vai ser, vai facilitar muito a vida dos médicos, né? E do paciente. Entendi. O pessoal está curioso sobre o manual. Estão dizendo se ainda encontram esse livro de autor médico aqui de Alagoas, né? Pode destacar novamente o tema, o título aí do livro e falar um pouco como acessá-lo? Esse livro, o Manual de Autotransfusão, eu acho que você ainda encontra para vender nessas bibliotecas de livro antigo. Você encontra para vender manual de autotransfusão. Só tem ele, só foi publicado em 95. Se você for ver, ele está praticamente atualizado, porque não mudou muito, né? Ele já falava que alguns médicos dizem, não, não pode fazer autotransfusão em neoplasia. Aqui ele já defendia que tem que ser feito, né? E você encontra esse ainda para comprar, tem poucos, né? Livros, lógico, ele deixou, ele faleceu, foi só o primeiro, ele só teve essa primeira edição e ele faleceu logo em seguida, já estava bem idoso, o professor Levão. E mas o trabalho do. Então, aí vai ficar gravado, tem o trabalho do professor de Alagoas, né, doutor Luiz, tem o trabalho dele aí, vocês encontram na internet esse trabalho, né? Vai ficar gravado, é só acessar, ele explica direitinho como é que ele faz, né? Então, mas o manual, quem puder comprar, é barato esse manual aí, né? Ainda existe aí para ser comprado nessas lojas de livros antigos, né? Excelente, excelente. Eu queria. Tem outra pergunta que surgiu aqui, vou mencioná-la para não deixar de falar, né? Gostaria, só baixar aqui um pouquinho. Foi muito legal entender os princípios da autotransfusão. Percebemos que a flexibilidade do princípio torna possível usar, talvez em países como a África, países também, desde países da África até países da Europa, né? Apenas precisamos de profissionais comprometidos com essa técnica, né? Para melhorar o atendimento ao paciente. Comentários aqui, né? Deixa eu descer que surgiu uma pergunta aqui. Como pode um paciente solicitar a utilização do aparelho de autotransfusão? Qual o custo? Caso o médico concorde. Boa pergunta, né? Pergunta aqui de Maria Assim, Montenegro. qualquer pessoa pode solicitar o aparelho, né, de autotransfusão. A dificuldade que nós temos aqui no Brasil é o seguinte: o paciente do SUS, ele não pode arcar com nenhum custo. Então, o paciente não pode pagar o aparelho. Ah, o hospital não tem, aí eu vou pagar esse aparelho para me beneficiar. Ele não pode arcar diretamente, mas você pode, uma terceira pessoa pode fazer uma doação. Quer dizer, essa terceira pessoa que vai custear e ela vai fazer uma doação para o paciente. E isso tem que ser registrado e colocado no prontuário para que o SUS permita, né? Isso é um princípio, é uma lei, tem que ser obedecido dessa maneira. O custo desse aparelho depende. Por exemplo, aqui em Teresina, em Fortaleza, a equipe lá de cirurgia cardíaca já usava, várias equipes já usava muito o aparelho de autotransfusão na cirurgia cardíaca, porque já tinha essa noção do benefício, né, da recuperação mais rápida. E o aparelho lá era 1.200 ou 1.500 reais, alguns anos atrás, né? E aqui em Teresina, quando um paciente solicitava, a gente entrava em contato lá com a equipe de Fortaleza, que mantinha isso, eles traziam para cá a empresa e pagava R$ 4.000. Eu perguntava, e por que essa diferença toda? Não, é porque aqui em Teresina,
Não tem, a gente tem que transportar, é avião, transporta uma equipe, tudo isso é um custo, então tem que ser esse valor aí. Se você, aí ele disse assim, ó, fala com a equipe de cirurgia cardíaca, que se a gente deixar uma ou duas máquinas aqui, esse custo já diminui muito. E foi isso que aconteceu. Doutor José Lira, que ele teve nos Estados Unidos e entrou naqueles, conheceu o programa de tratamento sem sangue. Quando ele voltou, ele começou a incentivar o uso do PBM na cirurgia cardíaca. E o HU começou toda a cirurgia cardíaca ter esse equipamento, e assim as outras equipes foram fazendo, de tal maneira que hoje em dia já tem umas 3 empresas ou mais trabalhando aqui em Teresina. Aí o custo barateou de 4.000, passou para 2.500, mais ou menos, né? E talvez a tendência é diminuir, viu? Excelente. Eu gosto de fazer aquele argumento de que isso passa a ser custo efetivo, porque uma bolsa de sangue, uma única bolsa pode chegar a R$ 700.000, mais de 1.000, né? E geralmente no procedimento cirúrgico cardiovascular cardíaco vai ter três, quatro, várias bolsas, né? A serem transfundidas ali. Então, o custo do sangue halogênico muitas das vezes vai ser maior fora o que a gente está aprendendo, né? Duas De bolsas, se o assunto. paciente for receber duas bolsas do banco de sangue, é o mesmo valor do cell saver. Então, existe caso que o paciente receber 10 bolsas, né? Então, imagine, sai muito mais barato usar o cell save no caso de um paciente politransfundido, né? Então, sai mais barato a autotransfusão nos que necessitam de mais sangue, sai mais barato, né? Bem mais barato. Então, quanto mais sangue a pessoa precisa, mais custo Mas, efetivo compensa, né? e mais segurança, né? É, O Teve paciente uma consegue. perfusionista aqui da Fresenius, né? Ela disse que foi chamada à urgência num pós-operatório na cirurgia cardíaca. Ela passou mais de 10 bolsas de autotransfusão para o paciente. Ela disse, doutor, se não tivesse o aparelho lá, o paciente tinha morrido. Porque daqui que chegasse as bolsas de sangue e tal, e era uma urgência, né? O aparelho estava lá, então salvou a vida do paciente, né? Uma hemorragia pós-cardíaca. Eu gosto de comentar que está acontecendo aqui cirurgia de escoliose em Alagoas, no Hospital Cavalho Beltrão, SUS, e o Dr. Jacques Tenório, neurocirurgião, com a equipe dele. Ele opera em média 10, 15 cirurgias por mês, dependendo do período, né? 15 ou 10 no mês. E todos os procedimentos são feitos com cell save, cobertos os custos pelo SUS. Hum. Tem também uma máquina que ele comentou recentemente no Instagram da equipe Escoliose Alagoas. Quem quiser conferir lá, né, o arroba Escoliose Alagoas, ele fala que também tem para os pacientes que são particular ou convênio no Hospital Arthur Ramos, ele também faz todo paciente. Então, é conversar, né, com a equipe. Eu acho que aqui no SUS, o paciente de escoliose, ele não precisa nem pedir ao Dr. Jacques, porque ele já implementou isso no protocolo, no sistema, né? E eu acho que boa experiência para estar citando, né? E aí essa equipe já vai influenciar outras equipes, né? Isso é uma coisa lenta, mas às vezes quando chega num determinado ponto a coisa fica mais rápida, né? Todo mundo já entende, aí todo mundo já está, não estou entendendo isso, eu vou estudar, aí começa a estudar, e aí talvez a coisa comece a ser mais rápida a divulgação e a aplicação desses procedimentos, né? Maria Montenegro pediu para a gente enviar depois a legislação. Eu lembro que tem uma portaria, né, consolidada de 2017 que autoriza, né, o Ministério da Saúde instrui que os serviços de saúde no Brasil usem, né, hemodiluição, autotransfusão. A gente vai conseguir Sim, uma cópia desse documento. o Ministério da Saúde incentivando o uso da hemodiluição e transfusão, tem essa portaria mesmo. Eu não me lembro qual é o ano, né? Mas eu me lembro disso, né? A gente consegue, eu, Maria Montenegro, a gente disponibiliza no grupo depois. Hoje mesmo ainda, assim de terminar a aula aqui. Doutor Helder, tem uma experiência próxima nossa aqui também no Nordeste, que é o Hemos. Apesar de ser um hemocentro, eu não sei como é que eles conseguiram monetizar e capitalizar a partir do serviço de autotransfusão. Mas eu estava lendo no portal do Hemos, se é público, todo mundo pode entrar lá, pode colocar lá, né? Cell Saver, na busca do Hemos. Eles têm
dezenas de máquinas. Eles até colocam assim no informativo do uso da CellSaver. Eles dizem, está em Fortaleza, número tal, e-mail tal. Está no Crato, está sendo um serviço de saúde que é atendido pelo Hemocentro do Crato, de Sobral, todos têm o número, o e-mail e uma equipe de perfusionista com as máquinas para ir atender caso haja uma indicação da equipe de cirurgia para o uso dessa máquina. Então, o Hemocentro que disponibiliza isso pelo SUS também. Dá para o Isso. senhor comentar alguma experiência, assim, o que é que o senhor acha disso, dessa informação? É. O, o Hemos, ele foi pioneiro no PBM no Brasil, né? E depois foi seguido pelo Hemocentro de Brasília, né? Aí depois, se não me engano, São Paulo, Minas Gerais. Então, o alicerce assim, do PBM tem que ter o self-saver, né? Então, ele é como se fosse uma pedra de base ali, tem que ter o self-saver. Então, o EMOS, ele, ele viu a necessidade e como a legislação já orienta esse uso, né, ele aproveitou isso e pediu. Então, não só em Fortaleza, mas em Sobral, que é a cidade mais próxima aqui, Teresina, né, do Ceará, eles têm self-save e já fazem cirurgia, na cidade do interior, né? Já faz cirurgia com self-save. Então, ele está estimulando todo o sistema a se adaptar a esse gerenciamento do sangue, né? Que é recomendado já internacionalmente aí. Agora, é necessário os gestores ter aquela consciência, né, de que isso é importante para o paciente e que isso não vai aumentar os custos, isso vai diminuir os custos, né? Não é que toda cirurgia vai ser usado o self-save, ele precisa estar lá no modo stand-by, né? Como aquele conceito lá de que vai fazer uma cirurgia, não precisa toda cirurgia ter o self-save aberto, mas você precisa ter um frasco coletor estéreo, já com a solução anticoagulante, para que aquele sangue possa ser usado numa eventualidade, num imprevisto, ou a máquina de self-save. Aí sim você abre o self-save, né? Teve 1.000 ml de sangue, 1.500, aí você aciona o self-save. Sai mais barato do que acionar o banco de sangue, né? E outra coisa, o Hemócio ou outros vão saber que pela matemática, né, o número de pessoas que estão aptas a doações ou que estão doando está diminuindo. E os procedimentos cirúrgicos e trauma estão aumentando. Então, tem que ter algo aí no meio que vai ter que equilibrar isso, que é a autotransfusão. Então, se não desenvolvermos a autotransfusão, e não treinarmos médicos, né, desse conceito, pessoas vão morrer porque nem sangue do banco de sangue vai ter para todo mundo, né? Além da autotransfusão ser melhor, mas vai faltar até o sangue do banco de sangue, né? É uma Não, coisa matemática. com certeza os métodos de autotransfusão, eles estão naturalmente aí suprindo, eu acho que é a projeção, né? Todo mundo tá. Deixa eu, por favor. Obrigado. Aí, a projeção, naturalmente, é que diminua, né? Doação e, naturalmente, precisa mesmo de um método, de métodos que venham a gerenciar o sangue do próprio paciente, né? Deixa eu aproveitar mais alguma aqui, ó. Como pode o paciente solicitar? Eu já fiz. Deixa eu ver se tem mais alguma. O pessoal foi colocado aí no grupo formas para frequência. Eu acho que essa pergunta, quem pode ser o doador, né? Se tem um paciente do SUS, pode ser um membro da família. É, eu também tenho essa dúvida aí, né? Qual é o terceiro que vai doar, né? Se pode ser um membro da família. Então. Eu não sei responder essa pergunta. Eu só orientei os pacientes a fazerem isso, aí o assistente social resolveu lá, mas eu nunca participei assim de entender quem foi o doador, nem fui atrás, né? Eu sei que apareceu lá no hospital, teve o equipamento, né? Eu acho que talvez um advogado que conheça o sistema, ele pode informar, conhece essas leis, né? O que tem que ter no prontuário é um documento com quem fez a doação, né? E que não teve nenhum custo para o paciente, né? Isso tem que estar no prontuário. Isso para defender o hospital, né? De qualquer demanda. Às vezes o próprio familiar faz essa demanda para o hospital, dizendo, o hospital foi SUS, o hospital cobrou um equipamento, né? Isso é uma medida de segurança, né? Entendi. Para depois não haver nenhum desacordo aí judicial, né? Entendi.
Por favor, enviar a legislação, a gente vai fazer isso, né? No grupo. Fala-se aqui, um aluno é do Rio de Janeiro, informa que lá existe muito demanda por parte do paciente testemunho de Jeová, né? E que essas informações de autotransfusão vão ser úteis. Muito bem. Então, encerramos aqui, pessoal, o chat agora, e eu passo para as considerações finais do nosso professor do dia, Dr. Helder Serra. Quero agradecer, é uma satisfação, Danilo, estar mais uma vez aqui. Eu acho que é o terceiro evento com você, né? E elogiar o trabalho de vocês, né? Aqui em Teresina, nós não temos, né, essa iniciativa ainda, né? E eu gostaria de até ter um apoio de vocês para começar programas desses, né? Elogiar bastante esse trabalho, né, que vocês estão fazendo. E só lembrar que eu quero só dizer e reforçar que a autotransfusão é possível, é barata, é fácil de fazer, mesmo que você não tenha um cell save. A maioria dos casos que tem grande sangramento, você pode usar o método direto. A maioria dos casos, né, que tem grande, você tem. Então, é conscientizar as pessoas a entenderem a importância da autotransfusão e divulgar o conhecimento. Aí o restante é deixar o tempo vai organizar o serviço, né? Mas é isso, eu agradeço mais uma vez aqui a oportunidade, né? Obrigado você, amigo e professor e doutor, cirurgião. Muito obrigado pela excelente contribuição aqui para o Eu que nosso curso. agradeço. E mais na frente, quem sabe a gente encontra outra vaguinha aí na sua agenda apertada, viu? E sei que você também está fazendo uma pesquisa aí com um protótipo relacionado aí está até bolando um seu artigo, dissertação aí. Então, parabenizo pela iniciativa. Acho que única, não conheço outro relato, então, e espero que dê tudo certo, tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Excelente dia Obrigado para a ti. todos. Viu? Agora, pessoal, vou me dirigir um pouco a vocês, a turma aqui, se só lembrando o seguinte, ó, muitos entraram hoje. Essa foi uma aula extra, não estava prevista na grade do curso diretamente, né? Mas agora faz parte do curso, está no Instagram. Por favor, preste atenção lá no Instagram, o link para você acessar está no grupo da turma, no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, acesse o Instagram, já tem 8 aulas gravadas, essa será a nona, tá bom? Outra coisa importante, como vai se dar o acompanhamento da frequência dos alunos aqui no curso? Vocês serão avaliados com relação à frequência, preenchendo os questionários. Então, semanalmente, a gente vai estar enviando para vocês questionários, que são formulários online. Quando você entra e coloca seu nome completo e começa a responder aquilo ali, vai gerar uma frequência para você. É sinal de que provavelmente você entrou no Instagram, assistiu a aula gravada e agora está fazendo o questionário, tá bom? E outra coisa também que vai ser levada em conta é essas aulas ao vivo. Você entrando aqui no Zoom, preste sempre atenção no chat. Se você clicar aí no chat, já tem o formulário de frequência para você deixar a sua presença registrada, tá bom? Nós também postamos no grupo, pessoal, uma tabela que vai ter ali 10 aulas que estão programadas, né? Eu lembro a todos aqui que sexta-feira à noite nós vamos ter uma aula sobre controle de sangramento na gestação e no puerpério. Uma ginecologista, a doutora Ana Paula Reis, vai dar essa aula para nós, tá bom? E as próximas aulas vocês podem conferir nessa programação que está no PDF, tá certo? Me procurem no WhatsApp também, se tiverem dúvidas, e registrem a isso. À medida que eu for tendo tempo, eu vou dando retorno para vocês. Tá bom? Agora sim, a gente vai encerrar. Um excelente dia para todos.